Então, beleza, estamos começando a aula. Eu vou dar essa aula sobre função delta de Dirac, que estava faltando para a gente concluir o capítulo 1, porque a gente vai usar muito função delta em toda disciplina. Então, pelo menos entender qual que é o papel da função delta aqui no eletromagnetismo, ele é importante. Ela é uma parte curtinha, bem rápida, a gente discute sobre ela. Antes de mais nada, um dos exercícios da lista que vocês fizeram era calcular qual que era o divergente de uma função R chapéu sobre R ao quadrado. Vocês lembram o resultado disso? Quanto que dava? Ou vocês não lembram? Ai, peraí que eu não tenho lembro. certeza. É um, não sei. Mas vocês lembram que vocês fizeram, né? Sim, mas é um? Não, não é um. Deixa eu só relembrar aqui. Não lembro se eu deixei claro, provavelmente eu deixei claro. Não foi eu acho que é um exercício do capítulo mesmo. Ele pede para resolver isso usando coordenadas cartesianas, x, y, z. Mas a gente pode usar usando coordenadas esféricas, porque isso é uma função v, que ela é 1 sobre r na direção r chapéu. Na verdade, eu vou até reescrever ela para ficar mais geral. Eu vou usar aquele r manuscrito. Então, eu vou me referir aqui qual que seria o divergente de R manuscrito chapéu sobre R manuscrito módulo ao quadrado, o que dá o mesmo resultado, se forem calcular, mas eu acho que o exercício do livro era esse daqui, o R vetor deslocamento somente. Eu não terminei de corrigir as provas, eu falei do vetor deslocamento, eu lembrei que eu fiz um pequeno erro no exercício lá da prova, não lembro se era o exercício 2 ou 3, que eu chamei de vetor deslocamento e estou chamando esse aqui de vetor deslocamento de novo. Esse R é vetor posição, né? Ele dá a posição de um ponto no plano cartesiano. No plano não, no sistema de coordenadas cartesiano. Vetor deslocamento é o DL. Então, DL é quando a gente faz um deslocamento infinitesimal de x na direção x chapéu, na direção y chapéu, na direção z chapéu. Então, isso é um pequeno passo no espaço. No espaço tridimensional XYZ. E eu chamei no exercício de vetor deslocamento, mas era para ser o vetor posição R, que era para fazer o cálculo usando o vetor posição. E não sei quanto que isso pode ter confundido vocês, mas eu senti que vocês, fazendo o exercício, viram que precisava usar isso, então meio que forçaram a escrita disso, mas tentando escrever dessa forma. Então fica errado, mas eu não vou considerar isso como errado. Então acho que eu vou tentar ser o mais coerente e bondoso na correção do que anular a questão. Eu vou entender que da forma como vocês escreveram, mas tentando fazer a conta assim, ficou certo. Né? E ficou ruim a forma como ficou escrito lá, porque induziu vocês a pensar que tinha que partir do deslocamento mesmo. Mas, olhando para essa função que está sendo feita a operação de divergente, ela é uma função 1 sobre R manuscrito módulo ao quadrado na direção R chapéu. Então, em sistema de coordenadas esféricos, isso aqui já está identificado que só tem componente radial
e não tem componente θ e φ. E aí a gente pode escrever o divergente, o divergente, em coordenadas esféricas, em vez de fazer aquele monte de conta que dá em sistema de coordenadas x, y, z. Se não me engano, deixa eu relembrar aqui como é que fica o divergente em coordenadas esféricas. Então, o divergente dessa função v vai ficar 1 sobre r ao quadrado, derivada parcial em relação a r. Nesse caso aqui não seria esse r, né? Como a gente está falando do vetor separação, que é esse r manuscrito, a gente vai escrever em termos desse r manuscrito. É como se a gente estivesse fazendo a troca da origem do sistema de coordenadas, e aí é um sistema de coordenadas esféricas com a origem que... por exemplo, se a gente está nesse sistema de coordenadas aqui, x, y, z, o sistema vetor separação fala que a gente está partindo desse ponto e está querendo saber qual que é a distância desse ponto até esse segundo. Então, é um vetor que parte daqui e vem para cá. Esse é o vetor separação. Então, a gente teria que estar analisando um sistema de coordenadas esféricos que parte desse ponto aqui como se a origem fosse ele. Então, isso daqui seria um x', y' e um z'. Então, esse é o sistema de coordenadas onde a gente está escrevendo em termos de R manuscrito. Porque o vetor R manuscrito é o que parte dessa origem aqui. Mas não deixa de ser um sistema de coordenadas esféricos, por isso a gente pode escrever ele aqui como R manuscrito mesmo. Então, 1 sobre R manuscrito ao quadrado é derivada em relação a R da função. E no caso, a função que a gente tem aqui é essa. Um sobre R ao quadrado, e isso vezes R ao quadrado. Isso daqui faz parte da forma como se escreve o divergente em sistema de coordenadas esféricos, e isso daqui é a função dentro da derivada. Então, sempre a gente tem a função dentro da derivada. Função, assim, a componente R. Componente radial da função está dentro dessa derivada, multiplicando R ao quadrado. Mas, aí aqui tem o termo que tem as derivadas em relação a θ, mas aqui tem um termo que tem as derivadas em relação a φ. Não existe os termos aqui na direção θ chapéu mais φ chapéu. Isso daqui vale 0, isso daqui vale 0. A gente só tem componente R. Então, toda a função está aqui dentro, na parte somente em R da derivada. De cara, corta R quadrado com R quadrado, dá 1. Derivada de 1 dá 0, que é uma constante. Pronto, esse é o resultado. Aparentemente, tem alguma coisa errada aqui? Ou está tudo certo? A forma como eu escrevi o divergente em coordenadas esféricas está certo, isso não tem erro. Isso talvez seria a parte que vocês não conseguiriam me falar se está certo ou não, porque ninguém tem isso de cor, mas eu acabei de olhar aqui no livro. Dessa forma, fazendo essas contas aqui, parece que está tudo ok, né? Ninguém tem nenhum adendo aí, nenhuma observação, tem um porém, alguma coisa assim. Tá todo mundo ok, né? Beleza. Porém, vamos fazer a seguinte conta. Imagina um sistema dessa mesma função, a gente tem essa mesma função que é dado pelo R chapéu sobre R ao quadrado, então é a função 1 sobre R ao quadrado na direção R chapéu, e a gente vai calcular o fluxo dessa função através de uma superfície esférica com centro na origem. Então, a gente está na origem do nosso sistema de coordenadas, onde o vetor R manuscrito parte dessa origem, e aí a gente tem uma casca esférica em torno dessa origem, e a gente vai calcular qual que é o fluxo dessa função
através dessa superfície esférica. Essa superfície esférica vai ter um raio genérico R manuscrito. Então, não importa muito nesse caso. Pode ser qualquer valor. O que importa aqui é em cima de uma superfície esférica que vai ter um raio constante e tal. Porque assim fica fácil da gente calcular. O fluxo, então, vai ser a integral na superfície fechada dessa função escalar dA. O que resulta esse fluxo? Então, a gente pode fazer essa continha. Antes de mais nada, relembrando, o dA em sistema de coordenadas esféricas nesse caso tem que ser o R manuscrito, porque a gente está falando do sistema de coordenadas onde a gente está chamando o raio nesse sistema de coordenadas de R manuscrito, não esse R aqui. Então, R manuscrito ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, na direção radial. Então, esse daqui é o nosso dA. Agora sim, fazendo esse cálculo aqui, substituindo a função V e a função dA, os dois estão na direção R chapéu. Então, vai ser produto escalar de uma função que está na direção R chapéu com outra função que está na mesma direção de sentido. Então, simplesmente dá módulo de um vezes módulo do outro. Então, vai dar 1 sobre R ao quadrado, que é a função V, vezes o módulo de dA, que é R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. Bom, aqui eu não escrevo mais assim, já que agora eu estou especificando quem são os meus elementos de integração, quem são as minhas variáveis de integração. Então, eu tenho que falar os meus limites de integração, porque eu estou integrando tanto em θ quanto em φ. Para eu fechar toda a casca esférica, porque era uma integral fechada, em θ era de 0... θ eu vou colocar aqui dentro, era de 0 a π, e em φ era de 0 a 2π. E aí a gente fecha toda a casca esférica. Então, vira uma superfície fechada, bonitinha, beleza. De cara, a gente simplifica o raio, e aí a gente tem uma integral em dφ. Integral de dφ de 0 a 2π dá 2π. Pronto. Integral de dφ dá φ. Φ aplicado de 2π de 0 até 2π dá 2π menos 0. Então, dá 2π. E integral de seno de θ dθ de 0 a π vai dar 2. Também não vou fazer porque vocês estão cansados de fazer essa integral. Qualquer dúvida, é só fazer ela que vocês dão conta. Então, isso daqui resulta em 2, que é resultado da integral em θ, vezes 2π, que é resultado da integral em φ. Então, o fluxo fechado da função V numa casca esférica em torno da origem, onde tem essa função aqui, né, brotando da origem, né, uma função divergente, ela dá 4π. Tá, para que eu fiz isso? Para que eu fiz essa continha desse fluxo? Porque esse fluxo tem a ver com esse divergente. Lembram que divergente é densidade de fluxo pontual? Tanto é que a gente associa macroscopicamente uma integral de divergente com essa integral de fluxo no que a gente chama de teorema do divergente. Então, o que é o teorema do divergente? É essa integral aqui, né? Então, o teorema do divergente fala para a gente que a integral do divergente de uma função integrado num volume é igual à integral na superfície que limita aquele volume da função sem o divergente. Então, isso é o teorema do divergente. Relaciona a integral volumétrica do divergente com o fluxo daquela função através da superfície que limita o volume. E aí, se a gente tinha acabado de calcular aqui em cima que o divergente de V, que é R chapéu sobre R manuscrito ao quadrado, dá 0,
Então, se esse divergente de V é igual a zero, significa que essa integral aqui tem que ser igual a zero, né? Integral de zero num volume dá zero. Só que a integral do lado direito, que foi o que a gente calculou aqui, não dá zero. Ela dá 4π. Mas o teorema do divergente fala que essas duas integrais têm que ser iguais. Como que zero é igual a 4π? E aí eu pergunto, tem alguém que está errado? Ou essa integral aqui, a gente fez ela e deu errado, mas não dá errado, ela está certa. Vocês podem conferir aí à vontade que uma integral dessa função aqui, integrado na área, desde que o raio seja... O raio nem precisa ser constante, você corta o r ao quadrado com r ao quadrado, integral do seno de θ de θ de 0 a π dá 2, integral de 0 a 2π em φ dá 2π. Daí dá 4π. Isso aqui não tem erro, não tem como... Vocês podem fazer isso quantas vezes quiserem. Então, ou isso daqui está errado, o divergente de V dá zero, ou o teorema do divergente está errado. Não, então, nem sempre essas duas integrais podem dar zero, ser iguais. Porque nesse caso aqui não está dando. E aí, qual que é o erro aqui? Onde está o pepino? O que vocês acham? Bom, o erro está aqui. Ó. O teorema do divergente está certo. Essa igualdade dessas duas integrais aqui está certa. Então, esse fluxo aqui, essa integral de superfície, sempre é igual a essa integral volumétrica do divergente. Essas duas integrais aqui, independente de quem é a função v, elas sempre são iguais. Então, isso... A não ser que essa função v seja uma função que naquele domínio dela não seja diferenciável, aquelas coisas que complicam a nossa vida a respeito das propriedades matemáticas da função. Mas fisicamente, geralmente, as funções são bem comportadas. Mas como que a gente resolve essa questão, então, do divergente de V está dando zero? Vocês calcularam na lista e dava zero, e aqui, fazendo de forma mais fácil, por meio de sistema de coordenadas esféricas, parece dar zero também, porque você corta r quadrado com r quadrado, fica 1 derivada de 1, como que não dá zero? Onde que está o erro? A gente pode pensar o seguinte, então. O erro está em simplificarmos um sobre r ao quadrado com r ao quadrado, fazer isso daqui na origem. A gente pode simplificar isso daqui? Podemos. Em praticamente todos os pontos do espaço, com exceção da origem. Então, quando r é igual a zero, r ao quadrado sobre r ao quadrado igual a 1 é falso. A gente não pode simplificar, porque dá zero sobre zero. Zero sobre zero é uma indeterminação. E aqui, a questão do divergente dar zero é verdade para todos os pontos, exceto quando a gente faz o r ser zero. A gente não vai poder cortar r ao quadrado com r ao quadrado. Então tem uma complicação aqui quando r é igual a zero, que faz com que esse divergente não vai dar zero. Então, o divergente é zero em qualquer ponto, menos para r igual a zero. Então, a gente não pode falar que o divergente é uma função zero. O divergente é uma função do espaço, onde ela é zero para todos os pontos, exceto para 1. Ela só não dá zero quando r é igual a zero. Tem uma função que vocês já viram que se comporta assim. Uma função que é zero para qualquer ponto, exceto para um ponto.
Vocês devem ter visto isso em física matemática, pelo menos. Função delta de Dirac é como? Ela é definida, a gente escreve ela dessa forma, né, como um delta minúsculo, definida como valendo 0 para x diferente de 0. Qualquer valor de x que entrar nesse argumento aqui faz com que o valor da função delta seja 0. Mas ela explode, ela vai para infinito. Opa, não é seno. Se x é igual a 0. Num único ponto, ela vai para infinito. Não. Por que apagou tudo? 0. Se x diferente de 0 e infinito se x é igual a 0. Beleza. Lembram disso, né? Além de existir mais uma propriedade definida. Além de que a integral da função delta de x, dx, com o x variando de menos infinito até mais infinito, para que a gente possa pegar todos os valores possíveis de x no espaço, no domínio do x. Quando a gente faz essa integral aqui, isso tem que dar 1. Isso é uma definição, pois o Dirac, quando ele definiu essa função delta, ele encarava ela como uma função distribuição. O que é uma função distribuição? Então, pois delta de x é uma função distribuição. Não sei se vocês já viram algumas propriedades estatísticas de funções que dão, por exemplo, a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, a gente tem alguma distribuição aqui de probabilidades, uma função Pzão, que ela é função de x, e uma função muito comum, na natureza inclusive, mas também na matemática em geral, é o que a gente chama de função normal, que é a função gaussiana. Ela tem um formato de um sino simétrico, né, um pico. Então, ela tem um pico, ela chega a um certo valor de altura, ela está posicionada em algum ponto aqui, um x0, por exemplo, e nesse ponto ela é simétrica dos dois lados, embora o meu desenho não ficou simétrico. Mas ela é representada por uma largura. Então, a gente geralmente escreve a função pico, onde tem o parâmetro que representa o centro dela, mostrando onde está o centro de simetria, onde está o ponto que está o pico da função, e um outro parâmetro, que geralmente é W ou alguma coisa assim, que está relacionado com a largura. Com essa largura, a meia altura. Então, a gente tem a altura aqui, qual que é a metade da altura? Metade da altura seria mais ou menos aqui. Então, a gente pega onde a metade da altura corta o gráfico nos dois pontos de um lado e do outro, e aí a gente tem a largura do gráfico. Então, existe um parâmetro que descreve na função que a gente usa para descrever esse gráfico, que fala qual que é a largura que esse gráfico vai ter. Então, a gente pode ter gráficos mais largos, gráficos mais finos. Acontece que esses gráficos de distribuição, de função de distribuição, eles estão representando probabilidade. Por exemplo, qual que é a probabilidade de algum evento acontecer nesse valor aqui? Vamos supor que a gente está numa sala. Imaginem a sala onde vocês estão. Vocês estão na sala de estar, na cozinha, não sei, no quarto. Então, imagina a sala aí onde vocês estão. Então, aqui está a cama. Vocês estão aqui deitados na cama com um notebook assistindo a aula. E aí tem um mosquitinho voando na sala. A porta da sala está fechada, a janela da sala está fechada, está tudo fechado. E aí o mosquitinho, você sabe que o mosquitinho está lá porque você viu ele,
né? Talvez pode até ter mais de um, mas você tem certeza que tem um e vamos supor que você tem certeza que não tem mais. E não tem nenhum espaço nessa sala, não tem nenhuma fresta que esse mosquitinho possa escapar, por onde ele possa escapar. Essa sala está toda lacrada. E aí esse mosquitinho fica voando pela sala. E aí você quer, por exemplo, representar qual que é a probabilidade do mosquitinho se encontrar ao longo desse comprimento da sala. Não vamos nem nos preocupar com esse comprimento aqui, essa profundidade da sala. Vamos nos preocupar só com a largura da sala. O mosquitinho se encontra próximo dessa parede da esquerda? O mosquitinho se encontra próximo dessa parede da direita? Ele se encontra mais no centro, mais nesse ponto aqui, que não está nem no centro, mas está mais para a direita, mas ainda não está encostado na parede? Ou nesse ponto que está mais para a esquerda, mas também não está encostado na parede? Então vamos supor que essa função aqui representa a chance do mosquitinho ser encontrado em algum ponto dessa largura da sala. Então aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto 5 metros, porque essa sala tem uma largura de 5 metros, por exemplo. Será que essa seria o formato do gráfico do mosquitinho? Talvez não, né? Talvez a probabilidade do mosquitinho ser encontrado aqui, ou em qualquer ponto dessa largura, é tudo igual, porque nenhum ponto desse seja mais preferencial para o mosquito ou não. Para ele, tanto faz em qualquer posição que ele esteja. Então, talvez a função que melhor descrevesse aonde o mosquito está, do ponto 0 até o ponto 5 metros, fosse uma função constante. Onde essa altura representa a probabilidade dele ser encontrado nesse ponto, que seria 50 centímetros, qual que é a probabilidade dele ser encontrado nesse ponto, que seria 1 metro, probabilidade dele ser encontrado nesse ponto, todos os pontos aqui da largura da sala têm a mesma probabilidade. Nada chama atenção em especial do mosquito em algum ponto aí. A questão é que, qual é uma propriedade que essa função distribuição tem que ter? Essa função distribuição representa a probabilidade do mosquito ser encontrado em algum ponto. Então, quando você pega nesse ponto aqui, essa função p de x, ele dá um valor, um número. Esse número ainda não é a probabilidade. Vocês vão ver quando vocês começarem a mexer com estatística na física, talvez, eu acho que vocês têm um curso de estatística, né? Não sei se ele é optativo, mas vocês vão ver que o que realmente calcula a probabilidade é vocês pegarem uma faixa infinitesimal, onde vai de x0 até x0 mais dx. Então, x0 é o ponto da esquerda e x mais dx é o ponto da direita. Então, dx é a largura dessa faixa. Dx é a largura da faixa. Vocês têm que pegar o px e multiplicar por dx. Isso dá um valor que, por exemplo, pode ser 0,5%. Aí sim esse número representa por probabilidade. Probabilidade do mosquito se encontrar nesse intervalo aqui entre x0 e x0 mais dx, por exemplo. Ou outro ponto. Eu quero saber qual que era a probabilidade dele se encontrar nessa faixa. Então, é entre x' e x' mais dx'. De qualquer forma, aí aqui seria o x0 ou um p x' dx. De qualquer forma, a gente tem que aplicar em qual ponto a gente quer saber a probabilidade do mosquito se encontrar nessa função p. Só que tem que ser multiplicado por dx. De qualquer forma, todo seria 0,5%. Qualquer valor que eu colocar nessa função aqui, px, por exemplo, vai ser 0,5% a chance dele ser encontrado. Qual que é a característica que essa função probabilidade tem que ter? Se você integrar essa função px em todo o espaço possível do mosquito ser encontrado, que é de 0 até 5 metros, ou seja, você está
varrendo toda a sala e você tem certeza que o mosquito está em algum lugar dessa sala. Ele se encontra em alguma posição desse comprimento aqui, ó, dessa largura da sala. Então você tem certeza que em algum desses pontos da largura da sala o mosquito está. Se você faz a integral, você soma a probabilidade do mosquito estar em algum ponto aí dessa largura, e você integra em todos os pontos possíveis, isso aqui tem que dar 100%. Ou, na forma como a gente faz cálculos, porque a gente não faz cálculo com 100%, a gente usa 100% só como resultado. A gente faz cálculo com 1. O nosso 100% é 1. Então, essa integral aqui tem que dar 1. A nossa função probabilidade, distribuição de probabilidade, ela tem que ser normalizada. O que significa normalizada? Quando você faz a integral em todo o espaço possível, tem que dar 100% de probabilidade. Ou seja, tem que dar 1. Se der 1, é porque está normalizado a função. Se a gente tiver uma função que não é normalizada, por exemplo, vamos supor que p de x não esteja normalizado. Então, a gente vai fazer a integral em todo o espaço possível. Talvez esse espaço possível precisa ser de menos infinito até infinito. Porque, às vezes, o mosquito não está restrito numa sala fechada, ele está aberto. Ele pode ir de um país até o outro voando. Claro que é muito longe, ele não vai morrer antes disso, mas, para a nossa escala de grandeza, ele pode ir tão longe que a gente pode praticamente chamar de menos infinito até mais infinito. Então, vamos supor que isso daqui dê 8π. Quer dizer que não está normalizado, não está dando 100%. A gente precisa de uma função que dê 100%. Se essa integral deu 8π, a gente vai definir uma nova função p' de x, que é igual à função antiga, cuja integral dava 8π, e a gente divide ela por 8π. Essa nova função aqui, a integral dela vai dar 1. Porque quando a gente integrar essa aqui, a de cima iria dar 8π, dividido por 8π vai dar 1. Integral. É simples normalizar. É só acrescentar uma constante que vai garantir que a integral dê 1. Vocês entenderam? O que importa aqui é que vocês entendam o que é uma função de distribuição. Função de distribuição, ela dá para a gente qual que é a probabilidade de alguma coisa acontecer num certo valor. Significa que se a gente tem uma função que para cada valor a gente tem uma probabilidade diferente, se a gente integrar em todos os valores possíveis, se a gente integrar em todo o domínio da nossa função, tem que dar 1, porque esse 1 representa 100%. Entenderam isso? Isso está claro para vocês? Tá, sim. Tá, né? Que ótimo. Função delta, então, ela é uma função de distribuição, de probabilidade. Portanto, isso aqui tem que ser válido para ela também. Se você faz a integral da função delta em todo o domínio em que ela é válida, tem que dar 1, porque ela é uma função de probabilidade, significa que você está tendo 100% do seu resultado acontecer. Como que uma função delta desse tipo pode ser uma função de probabilidade? É só olhar para esse próprio sino aqui. Olha para o gráfico. Deixa eu ver se eu lembro qual é a função gaussiana. Uma função g gaussiana de x, ela é igual a uma exponencial de menos x² sobre ômega. Eu não sei se ômega está ao quadrado. Deixa eu pesquisar aqui, é melhor. Função gaussiana. É quase isso. Olhando para essa função aqui, não sei se vocês estão enxergando, se a função está meio pequenininha para a minha tela, talvez a tela de vocês ficou menor ainda. X menos μ, esse μ pode ser desconsiderado, porque esse μ é uma forma de deslocar o gráfico só, então chama μ de zero. X² sobre sigma ao quadrado e ainda tem esse meio.
Esse 1 sobre sigma raiz de 2π é só aquela normalização que eu disse. A função gaussiana precisa desse 1 sobre sigma raiz de 2π para que essa integral, quando você integre de menos infinito até mais infinito, ela dê 1. Se não tiver esse 1 sobre sigma raiz de 2π, não dá 1. Então, essa é a normalização. Esse valor aqui, que multiplica a exponencial. Então, essa é a gaussiana. É menos meio x quadrado sobre sigma ao quadrado, e tem a constante de normalização aqui que eu não vou me preocupar com ela. O gráfico disso é aquele gráfico de sino. Ah, não, seria bom eu colocar aquele missing. X menos mi ao quadrado. Por que o mi? O mi é o centro. Se a gente fizer o mi igual a zero, aí a gente tem isso, né? A função está com um pico exatamente no zero. Então, o mi serve para a gente deslocar o pico para a esquerda ou para a direita, para onde a gente quiser. A gente desloca a função para a direita, para a esquerda. Então, variando o mi aqui. Eu queria saber por que esse negócio faz isso. Dá uns saltos de tudo que eu já escrevi. E esse sigma que está no denominador da exponencial aqui, aí, de novo. Esse sigma está relacionado com a largura. Quanto menor o sigma, sigma tendendo a zero, vai fazer essa largura tender a zero. Vai fazer a gente estreitar o sino. Então, se o sigma for um valor muito pequeno, a gente vai afinando a largura. Porém, para essa função gaussiana, a integral de g de x, dx, de menos infinito até mais infinito, precisa continuar dando 1, essa integral. E o resultado da integral é o que mesmo? É a área embaixo da curva. Quer dizer que a área embaixo da curva tem que ser uma constante que vale 1. Então, o que acontece se a gente diminui o valor do sigma? A gente torna a função mais fina, só que, consequentemente, o pico dela tem que subir. O pico dela antes estava aqui, a gente deu uma leve afinada, eu acho que no meu desenho nem pareceu que ficou mais fino em relação a esse aqui, né? Mas vamos fingir que afinou. Mas o pico que estava aqui precisou subir. Por quê? Porque já que ele perdeu a área lateral, ele precisou ganhar a área aqui em cima. A área tem que continuar dando 1. Se a gente continuar diminuindo o valor de sigma, a nossa função continua afinando. E o pico continua subindo. Continua diminuindo o valor de sigma, a função continua afinando. E o pico tem que continuar subindo. O que acontece no limite em que sigma tende a zero? Isso vira o gráfico de uma delta. Então, o próprio gráfico de uma gaussiana, no limite em que sigma tende a zero, vira uma delta. A gente tem isso. A gente tem um sino que está com a largura tendendo a zero, consequentemente, o pico tem que tender a infinito, para que o gráfico embaixo dessa curva que a gente nem enxerga, que virou só uma linha, continue dando 1. Por isso que a integral
da delta em x de menos infinito até mais infinito dá 1. Mesmo que esse delta só tenha valor num único ponto e vale infinito. Beleza. Pegando essa propriedade aqui, ó, de que a delta vale 0 se x diferente de 0 e infinito se x igual a 0, quer dizer que se a gente pegar uma função f qualquer para uma função f de x qualquer, claro que ela tem que ter propriedades matemáticas, ser diferenciável, que permita os cálculos não terem nenhum problema. Mas se a gente pega essa função f de x e multiplica pela delta de x, significa que a gente pode travar, se a gente quiser, na função f, o valor de x igual a 0 e deixar livre o x somente na delta. Que o resultado não muda. Por quê? Porque essa função f de x, para um valor x qualquer, um x0, a gente vai ter um f de x0 vezes delta de x0. Isso dá quanto? Dá 0. Por quê? Não importa o valor que vai dar o f de x0, assim, ele não pode ir para infinito, ele tem que ser uma função diferenciável, comportada e tal. A gente não está trabalhando num ponto onde a função explode. Então, essa função f de x0 vai dar um valor bem definido. Porém, a delta dá 0. A delta só não dá 0 em x igual a 0. Portanto, não faz diferença se a gente deixar o x livre nessa função aqui, ou se a gente deixar ele fixo nessa função aqui igual a 0. De qualquer forma, esses dois aqui são iguais. Porque o lado esquerdo sempre vai dar 0 para qualquer x diferente de 0, assim como o lado direito. E só quando o x for igual a 0, o lado esquerdo, esse f de x vai vezes o delta que explode, isso aqui explode, vai para infinito, assim como o lado direito. Então a gente pode igualar esses dois aqui. E essa aqui vai ser a propriedade mais interessante da função delta, quando a gente tem uma integral de uma função f de x vezes uma delta. Na verdade, a função delta só é útil quando ela está dentro de uma integral com outra função. Então, essas duas propriedades aqui, essa daqui e esse comportamento da função delta, não são úteis sozinhos. Não serve para nada em geral. Em geral, só servem quando elas aparecem multiplicando uma função que vão aparecer dentro de uma integral. Então, se a gente tem a integral de uma função vezes a delta integrada em x de menos infinito até mais infinito, a gente pode substituir dentro desse integrando isso por isso. E fazer a integral de menos infinito até mais infinito de f0 delta de x dx. Parece bobo a gente fazer essa igualdade aqui, porque é óbvio que do lado esquerdo e do lado direito vai continuar se comportando do mesmo jeito, que é um comportamento que vai ser ditado pela delta. Do lado esquerdo vai ser 0 para qualquer x diferente de 0, e infinito para quando x for 0. E do lado direito também vai ser 0 para qualquer x diferente de 0, e infinito para quando x for 0. Independente, o f de x do lado esquerdo e o f de 0 do lado direito não está contribuindo com nada. Mas essa igualdade aqui não é tão boba quando a gente está olhando dentro dessa integral. Porque aqui o f de x ele faz parte da integração. Mas como a gente vê que esses dois termos aqui são iguais, a gente pode substituir na integral, e isso aqui agora deixa de ser uma função de x e pode sair da integral. Então, essa pequena observação aí que parecia boba é muito útil dentro dessa integral aqui. Aí a gente tem o f de 0, a integral de menos infinito até mais infinito, delta de x dx. E a gente acabou de ver que como o delta de x é uma função de distribuição, essa integral aqui de menos infinito até mais infinito sempre tem que dar 1. Portanto,
que acontece quando a gente tem uma integral de uma função vezes uma delta integrado em todo o domínio da delta? Isso dá a própria função aplicado no ponto onde a delta explode. Explode é com x, né? Tô vendo esse trem estranho aqui. Isso aqui é o nosso resultado mais importante sobre deltas. Podemos ter também uma delta de x menos a. Quando a gente subtrai, subtrai um número da nossa variável dentro do argumento, isso significa deslocar o gráfico, né? Então, a gente está deslocando o ponto em que a delta explode. Se a delta antes explodia em 0, agora a função é 0 se x diferente de a e infinito se x igual a a. Por quê? É só ver como que faz para dar 0 o argumento. A gente vai ter uma delta de 0, que é quando a gente tem a delta explodindo, quando x for igual a porque fica a menos a. Então, a delta explode, que é quando a gente tem delta de 0, quando x for igual a. Então, é uma forma de deslocar a delta. Da mesma forma, se a gente multiplicar um f de x por essa delta de x menos a gente também pode escrever isso na forma de f de a vezes delta de x menos a. E aí a gente pode já fixar a função no ponto onde a delta explode, que é em x igual a a. E se a gente tiver o caso dessa função sendo integrada dentro de uma integral junto com a delta de x menos a única diferença dessa delta é realmente que ela explode em outro ponto e não em x igual a 0, mas ela é idêntica à forma de trabalhar. Não tem segredo nenhum. Então, mas se a gente tem uma integral desse tipo, o que a gente tem pode fazer essa substituição aqui. Então, vamos ter um f de a saindo da integral de menos infinito até mais infinito, de delta de x menos a dx. Não importa se a gente mudou o ponto no qual o x a delta explode, o que importa é que essa integral aqui, se a gente está pegando todos os pontos possíveis de encontrar um evento em que a gente tem a probabilidade 100% de acontecer, ele vai acontecer, então essa integral vai dar 1. Então, a integral de menos infinito até mais infinito de f de x, delta de x menos a dx é igual a f de a. Então, continua sendo a mesma conclusão daqui, ó. Você aplica a função no ponto onde a delta explode. Nesse caso aqui, se você tem a função f vezes um delta que explode no ponto x igual a é só você pegar, o resultado dessa integral é só você pegar a função e aplicar no ponto onde a delta explode, que é em x igual a a. Temos também a função delta tridimensional. Que não tem segredo nenhum. A gente usa essa notação aqui, ó, que representa
Isso daqui não é um delta ao cubo, é só para representar que esse delta ele é composto por 3 direções que são responsáveis por fazer essa delta explodir. Então, em coordenadas cartesianas, a gente pode escrever assim, por exemplo, delta x vezes delta y vezes delta z. Então, o delta tridimensional é o produto dos 3 deltas nas 3 variáveis diferentes, por exemplo. Então, essa delta aqui, isso não é bem produto, isso é meio que uma definição, sabe? É uma definição de uma notação. A gente trabalha como se fosse um produto, mas não é só produto, é só uma notação. Isso é zero em qualquer ponto do espaço exceto no ponto que é a origem, né? 0, 0, 0. Por que que isso aqui não é bem um produto? Um produto do ΔX, ΔY, ΔZ fazendo vezes de todos os 3. Porque se a gente tivesse, por exemplo, x1, y1 e 0, isso aqui, na forma como a gente está definindo o delta tridimensional, isso dá 0. Porque ele é um ponto que não é o ponto no qual a delta explode, que é a origem. Para ele explodir, ele tem que explodir nos 3 ao mesmo tempo. Ele tem que estar no ponto onde a delta de x explode, no ponto em que a delta y explode e no ponto em que a delta z explode. Ele tem que estar satisfazendo os 3 pontos ao mesmo tempo. Se fosse um produto, a gente poderia olhar para isso e falar assim, ó, olha, esse ponto aqui está representando um delta x1, então esse delta é 0, um delta y1, então esse delta é 0, e um delta 0 do z, né, z igual a 0, então esse delta explode. Então isso daqui é 0 vezes infinito. Isso aqui é o quê? Isso aqui seria uma indeterminação. Isso aqui não é... Eu não poderia chamar isso de 0, que é como a gente chamaria para esse ponto aqui sendo aplicado nessa delta. Seria uma indeterminação. Então, por isso que não é bem produto realmente. É uma forma de definir a notação. Realmente, para dar diferente de 0, é preciso que todos os 3 componentes estejam explodindo ao mesmo tempo. Então, satisfaça um único ponto do espaço, que é aquele ponto em que satisfaça as 3 coordenadas ao mesmo tempo. E a gente tem essa propriedade aqui de que a delta tridimensional integrada no volume em todo o espaço, agora em vez de ser só em x, integrando de menos x de menos infinito até mais infinito, aqui, como é em todo o volume, a gente poderia até estar pegando em coordenada cartesiana uma integral tripla dx, dy, dz. E cada uma delas está indo de menos infinito até mais infinito. Dx de menos infinito até mais infinito, dy de menos infinito até mais infinito, dz de menos infinito até mais infinito. Mas aqui está mais genérico, em todo espaço. Porque a gente não sabe em que sistema de coordenadas vai escrever. Então, se a gente estiver fazendo uma integral volumétrica da delta, isso tem que dar 1. Porque se você varre todo o espaço e você tem certeza que o evento tem 100% de chance de acontecer em todo o seu domínio, em todo o domínio da função, então a integral tem que dar 0, tem que dar 1, quer dizer. Só não vai dar 1 se você deixar parte do domínio da função de fora da integral, não abrangir todo o espaço. Só que a gente está falando de delta, né? Como a gente está falando de delta, imagina o seguinte, se a gente tivesse aquela função de distribuição gaussiana, que é um gráfico de sino, e a gente fala assim, eu vou integrar de 0 até a metade do caminho, né? De 0 até um x', e esse x' representa a metade do caminho. A nossa integral de 0 não, de menos infinito, né?
Vou colocar menos infinito aqui, porque, na verdade, a função gaussiana, ela não tem um ponto onde ela começa. Ela vai se aproximando assintoticamente do eixo. Então, ela nunca toca o eixo. Por isso que, para a gente pegar 100% do gráfico embaixo da gaussiana, teria que ser de menos infinito até mais infinito. Então, vamos supor que a gente vai integrar de menos infinito até x', que é o centro dessa gaussiana. Então, a gente está integrando a gaussiana, e isso daria meio, porque a gente está integrando somente metade da área. Está pegando só metade da área. A outra metade ficou fora da integração. Isso aqui representa 50%. Beleza, tem como, no caso de uma função larga, você integrar pegando só um pedaço da área da função e deixando outro pedaço de fora. No caso da função delta, não tem como. Função delta, sempre essa integral aqui vai dar 0 ou vai dar 1. Por quê? Porque a função delta, ela é um pico estreito, que não tem largura. Então, não tem como você integrar, e na sua integração, ela pegar metade da área aqui dentro. Ou ela engloba o ponto onde a delta explode, ou ela deixa o ponto onde a delta explode de fora. Então, se você está integrando de menos infinito até infinitamente próximo do ponto onde a delta explode, mas não alcança o ponto onde a delta explode, a sua integral de x dx de menos infinito até aquele ponto x que está um pouquinho à esquerda do ponto onde a delta explode, dá 0. Agora, se você passou aquele ponto onde a delta explode e ultrapassou somente uma quantidade infinitesimal para a direita, só que o seu limite de integração, seu espaço de integração já engloba o ponto onde a delta explode, isso aqui já dá 1. Não tem meio termo, sempre vai dar 0 ou 1. Ou o seu limite de integração tem o ponto onde a delta explode dentro dele, ou não tem. Não tem como pegar só metade do gráfico, porque esse gráfico aí ele não tem área. Ele é uma linha, né? Ele tem área, dá 1. Só que ele é uma área porque ele tem uma altura infinita. Só que a largura dele é tendendo a 0. Não tem como você parar a sua integração no meio da largura dele. Ele não tem largura. Então, sempre dá 0 ou 1. Então, embora eu fale que essa integral é em todo espaço, ou nessa definição aqui a gente precisa integrar de menos infinito até mais infinito, em geral não precisa. Basta que no limite de integração, o ponto onde a delta exploda esteja dentro desse limite. Já vai dar 1. Ok? Mas é assim que a gente escreve essa definição da integral para dar 1. Já é uma integral no volume, não é integral somente em x. Uma integral no espaço. Se o espaço contiver o ponto onde a delta explode, vai dar 1. E aí, novamente, a gente pode ter uma função f de r. Se essa função f de r estiver multiplicando o f de r menos a, e agora é um a vetor, porque ele está representando um ponto no espaço que tem 3 coordenadas, não é um único número, então é um vetor r no espaço menos outro vetor r no espaço. Então precisa de 3 componentes. E eu não coloquei isso aqui, né? Mas a ideia é a mesma, só coloquei o delta de r. Vou colocar aqui. Vou ser mais rigoroso. Então a gente tem o delta de r é igual a 0 se o r for igual a 0, 0, 0. Eu vou escrever assim, tá? A forma de escrever o vetor. E infinito... Opa! Foi mal.
É 0 se for diferente, né? Se for qualquer ponto diferente da origem, dá em 0. Mas ele explode se a gente tiver na origem. Foi igual ao 0, 0, 0. Beleza. Mas tem a questão da gente poder tirar o ponto onde a delta explode da origem. Então, a gente pode escrever a delta assim, R menos A. Então, a gente subtrai um outro ponto que desloca a posição por um vetor A. Isso é igual. 0. Se R é diferente de A. Infinito. Se R é igual a A. E agora sim, aquela mesma propriedade, se a gente tiver uma integral de uma função de R, uma função do espaço tridimensional, vezes a delta tridimensional de R menos A, integrado no espaço, vou colocar aqui em todo o espaço, mas, de novo, não precisa ser em todo o espaço, basta que esse espaço contenha o ponto no qual a delta explode. Isso aqui vai dar o quê? O que vai dar? Me digam aí. Quanto que vai dar o resultado dessa integral? 1? 1? Não. Por quê? Porque tem uma função multiplicando a delta. Quando é que dá 1? Ah, tá, entendi. Aqui, ó, quando é só a integral da delta. Mas tem uma função multiplicando a delta. Vai dar o quê? O que dava sem ser a delta tridimensional, quando a gente multiplicava a delta por uma função e integrava? Já esqueceram? Vai dar essa função aí que ele está multiplicando, essa f. Sim, dá a função. E o que mais? Não é só a função. Como assim dá a função? Vai dar um f de r? É isso? Dá a própria função que está multiplicando a delta? Então vamos treinar, vamos voltar aquele raciocínio de novo. Se a gente tem uma função f de r multiplicando uma delta tridimensional de r menos a, isso daqui vai se comportar dessa forma. Vai dar 0 se r for diferente de a e infinito se r for igual a a. Mesmo estando multiplicando uma função. A não ser que essa função também exploda em algum ponto diferente de a. E aí vai ser infinito vezes 0. Porque a função explodiu em algum ponto diferente de a. Então isso não pode acontecer. Mas é uma função comportada. A gente não está pegando uma situação onde a função está divergindo. Já que o fato de multiplicar por essa função não muda muito o comportamento da delta, a gente pode fixar nessa função o ponto onde a delta explode. Vezes a delta tridimensional, R menos A. Concordam que esses dois resultados dão os mesmos valores? Aqui a gente atribui valores para R. Então, os valores que são atribuídos a R são colocados na função f e colocados na delta. E aqui a gente atribui valores para R, que são colocados somente na função delta, porque no f já ficou fixo o A. A gente não está variando o valor que está sendo aplicado no f. Ficou fixo, o f virou uma constante. Só que isso não muda nada, não muda o resultado. Continua, quando dá 0 do lado esquerdo, dá 0 do lado direito. Quando dá infinito do lado esquerdo, dá infinito do lado direito. Então, continua dando sempre igual.
Concordam? Concordam com isso? Conseguem enxergar isso? Ou não? É de boa? Sim. É de boa, né? É de boa. Por enquanto tá tranquilo. É de boa, é só olhar para delta, não tem segredo aí. Quando a gente tiver a integral de f de r vezes a delta. De tal. Em todo o espaço. Isso vai ser igual. A gente vai substituir isso aqui, em vez de escrever o f de r, vamos escrever o f de a. E o f de a, como virou uma constante, pode sair da integral. Uma integral em todo o espaço de delta tridimensional de r menos a de tal. E quanto que dá essa integral de delta de tal? Quanto que ela dá? Vocês sabem, vocês responderam isso. Cri, 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 cri. Vamos lá, isso aí vocês sabem. Quanto que dá a integral de delta de tal? É 1? É 1. Então, é igual a 1. Então, a integral de f de r vezes a delta de r menos a de tal, integrado em todo o espaço, é igual, sobrou só o f de a, porque a integral deu 1 quando ela sai. F de a. Só que agora é um a vetor, né? Porque isso daqui é uma função de 3 dimensões. Então, continua dando o mesmo resultado que a gente estava vendo antes. Quando a gente tem uma função vezes uma delta integrado no espaço, o que a delta faz com essa função que está na integral é filtrar ela aplicando o resultado, aplicando no ponto onde a delta explode. O resultado é a própria função aplicada no ponto onde a delta explode. Tá? Multiplicada por f de r. Mas o fato da delta estar aqui faz com que o resultado seja a função aplicada no ponto A, que é o ponto onde a delta explode. É sempre isso. Ô, professor, ali, Sim. Diga. isso ainda está um pouquinho confuso para mim. Eu entendi o que você fez aí matematicamente, só que não sei. Mas não tem muito além de matemática. É matemática. Esse f de A aí é onde o valor que a delta explode, né? Sim. Ah, tá. O f de A não é o valor que a delta explode. O f de A é o valor da função aplicado no ponto que a delta explode. A delta explode no ponto A. Pega esse ponto e aplica ele nessa função aqui. Aí é o resultado que resulta quando você aplica aquele ponto aonde a delta explode na função. A delta explode no ponto A. Pega esse ponto A e aplica nessa função e vê que resultado que dá. Essa função é alguma coisa. Essa função aqui vai ser, por exemplo, um f de r que é igual a r ao quadrado seno θ ln de φ sobre arco tangente de r, por exemplo, uma função mó doida, que tem r, θ e φ. Por isso que a gente escreve ela como sendo uma função de um parâmetro vetorial. A função não é vetorial, a função f é um escalar. Não aparece r chapéu, θ chapéu e f e φ chapéu. Mas o argumento a gente coloca aqui dentro como sendo um vetor para deixar claro que ela tem 3 componentes.
a gente pode escrever tanto f de r quanto f de r, θ e φ. É só porque assim fica genérico. Esse r aqui é um vetor no espaço que você não está especificando se você está representando esse vetor em coordenadas cartesianas, esféricas ou cilíndricas. Se você escrever assim, aí você está especificando que essa função está escrita em coordenadas esféricas. Mas ela poderia ser escrita como uma função x ao cubo vezes ln de z ao quadrado vezes seno hiperbólico de y. Então, você poderia escrever ela em termos de x, y e z, e não r, θ, φ. Então, para deixar genérico, a gente escreve r vetor, para não especificar um sistema de coordenadas qualquer. Então, tipo, essa é a função. Essa é a função que tem que entrar aqui, vezes a delta. A delta, vamos supor que ela explode no ponto A igual a 1 π e π sobre 2. Aí seria o r, θ, φ. Esses são os parâmetros que representam um vetor. Na verdade, vetor A não é legal de se escrever assim. Não, eu acho que pode se escrever assim, sim. Né? Mas fica estranho, porque a gente espera encontrar o argumento em termos de comprimento aqui dentro, né? E não os parâmetros. Tipo, qual é o comprimento em x, y, z? X, y, z. Quais são as projeções x, y, z? Eu não sei se fica correto escrever o vetor A em termos da r, θ e φ assim. Mas eu acho que pode, viu? Não tenho certeza. Vou cometer esse pecado se estiver errado, vou deixar assim. Mas vocês entendem, né, que esse vetor A, ele é um vetor que é representado por um módulo 1, um θ π e um φ igual a π sobre 2. É pegar esses valores, porque é o ponto onde a delta explode caso estejamos em cima desse ponto. Pega esse ponto e substitui aqui, r igual a 1, θ igual a π, r igual a 1 e φ igual a π sobre 2, joga nessa função e vê quanto que dá. É o resultado desse quanto que dá nessa função, que é o resultado dessa integral. Certo? Isso é matemática mesmo. Tipo, quando você fala, eu entendi a matemática, mas para mim é estranho. Se você entendeu a matemática, você entendeu. Vai deixar de ser estranho com a prática. Sabe? Isso aí é normal. Talvez, não sei se você está esperando um significado físico, mas significado físico poderíamos tirar como sendo a função de distribuição? Por que isso acontece? Delta de R menos A. Não, mas eu não vou tentar explicar o significado físico disso, não, porque pode ficar mais confuso. Aceite a matemática. É melhor por enquanto. Eu vou aceitar, mas acho que mais pra frente isso vai ficar mais claro na minha cabeça. É melhor por enquanto. Beleza. O que a gente pode começar a inferir é que aquele divergente de V, onde o V, aquele que a gente fez no início da aula, onde o V era o R chapéu sobre R ao quadrado. Então, aquele divergente ele parece se comportar como uma delta, porque aparentemente ele estava dando zero. Mas a gente
com uma análise um pouquinho mais cuidadosa, percebemos que ele só vale 0 fora da origem. Pois na origem não podemos assumir r ao quadrado sobre r ao quadrado igual a 1, que é o que a gente fez para encontrar que o divergente dá 0. Então, a gente tem um problema na origem. Na origem, a gente vai assumir que o divergente dá infinito. A gente não tem o valor do divergente de V na origem, mas a gente vai assumir que dá infinito. E não é uma suposição ruim, não. E isso vai ficar claro um pouco daqui a pouco, que não é uma suposição ruim. Então, a gente tinha o seguinte, que pelo teorema do divergente, o divergente de V integrado no volume era igual a integral na superfície fechada de V escalar dA. Só que isso dava 4π. Esse resultado 4π era por causa dessa integral de superfície. Consequentemente, essa integral do divergente no volume também tinha que dar 4π. Então, o divergente sozinho não podia ser 0 sempre, porque senão a integral volumétrica também ia ser 0 sempre. Então, o que a gente tem é que a integral do divergente de V no espaço, ela tem que ser 4π embora o divergente de V se comporte como uma delta. Valendo 0 para R diferente de 0 e assumindo que explode em R igual a 0. Se o delta, ou melhor, se esse divergente se comporta como uma delta, eu posso falar que o divergente é uma delta? Bom, posso, só que o delta tem que satisfazer qual outra propriedade? Então, o divergente de V é igual a uma delta de R? Certo ou errado? Se sim, quanto que tem que dar isso daqui? Se o divergente de V for uma delta? Quanto, galera? Divergente de V é simplesmente uma delta. A integral do divergente de V no espaço tem que dar quanto? Se o divergente de V for simplesmente uma delta. Cri, 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 cri. 1? E aí? 1. E aí, vocês sabem. Tem que dar 1, só que tá dando 4π, né? Portanto, em verdade vos digo que, na verdade, o divergente de V ele é igual a 4π delta. Ele dá 0 para todos os pontos fora da origem, explode na origem
e essa integral aqui dá 4π. Porque tem o 4π já explícito de fora. Porque a delta sozinho vai dar só 1 na integral, né? Entenderam essa raciocínio aqui para a nossa construção? Só não fica claro a gente virar e falar que o divergente explode na origem, porque a gente não calculou que o divergente de V, que esse V é R chapéu sobre R ao quadrado, que o divergente de V explode quando R tende a zero. Mas eu acho que sim, né? Eu acho que não é ruim, não. Quer ver? Cadê? Aqui, ó, o divergente, além de aqui dentro ter R ao quadrado no denominador e R ao quadrado no denominador, aqui embaixo tem R ao quadrado no denominador fora da derivada. Eu já tentei aplicar L'Hopital aqui nessa derivada. Porque dentro dessa derivada está R ao quadrado sobre R ao quadrado, né? Não adianta aplicar L'Hopital aqui nunca, porque numerador e denominador é igual. Então, quem vai para zero mais rápido, o numerador ou o denominador, quando a gente faz o R tender a zero? Os dois tendem a zero na mesma proporção, 0 sobre 0. Só que tem esse R ao quadrado aqui de fora, que faz com que, no frigir dos ovos, o delta tende a infinito. A briga entre o R ao quadrado dentro da derivada fica balanceada. R tendendo a zero no numerador faz o delta tender a zero, e o R tendendo a zero no denominador faz o delta tender a infinito. Quem ganha a briga, os dois são iguais, um em cima e um embaixo, isso aqui não leva a lugar nenhum. Mas esse 1 sobre R ao quadrado que ficou de fora, leva. Então faz o delta tender a infinito. Conseguem enxergar isso? Então, que esses dois aqui brigam com a mesma força, mas tem um R ao quadrado aqui que vai tender a fazer esse cara ir para infinito quando o R tender a zero? Sim. Então, Bem tranquilo. Então, beleza. Então, realmente, agora a gente vê que o divergente é zero para qualquer ponto, exceto na origem, mas na origem ele explode. Então, ele se comporta como uma delta. E, quando a gente faz uma integral de volume, ele dá um número, ele dá uma constante, que não é 1, porque a delta tem que dar 1. Então, ele é a delta vezes aquele número que está dando nessa integral, que é o 4π. Pronto. Isso é o nosso divergente de V. Por que é importante esse divergente de V? Porque esse V, ele é o cara que aparece na nossa lei de Coulomb. Esse V, ele é o R chapéu sobre R ao quadrado. Isso aqui é o comportamento da função da lei de Coulomb, consequentemente, comportamento do que a gente define como sendo o campo elétrico de uma carga pontual. Porque a gente define o campo elétrico de uma carga pontual a partir da lei de Coulomb. O que falta para isso daqui se transformar em lei de Coulomb? Só multiplicar por umas constantes, que é as cargas e aquele casão, que é 1 sobre 4πε0. Então, campo elétrico, por exemplo, valor da carga sobre 4πε0. R chapéu sobre R ao quadrado. É isso daqui que dá o comportamento da função. Isso daqui é constante. Então, divergente de E é fazer o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado, porque isso daqui que é constante vai sair do divergente. Então, a gente tem que se preocupar com o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado, porque a gente vai se preocupar com o divergente de E. Por que a gente vai se preocupar com o divergente de E mesmo? Alguém lembra? Se vocês olharem agora no final do capítulo 1, tem um negócio chamado de Teorema de Helmholtz, que a gente não precisa perder tempo com ele, basta vocês saberem para que ele serve.
Não, eu estou escrevendo errado. Como é que escreve Helmholtz mesmo? Mas para que a gente quer o divergente do campo elétrico mesmo? Quem lembra? Acho que é isso daqui, teorema de Helmholtz. Teorema de Helmholtz fala para a gente o seguinte: conhecendo divergente de uma função f e o rotacional de uma função f, você conhece tudo dessa função f. Basta conhecer o divergente e o rotacional, porque o divergente te dá todas as informações a respeito da componente que é perpendicular à superfície fechada em torno do ponto. E o rotacional te dá todas as informações a respeito da outra componente que falta, que é a componente que é paralela à superfície fechada em torno do ponto. Lembra, né? Daquela discussão quando a gente estava resolvendo divergente e rotacional. A gente faz uma superfície fechada em torno do ponto. O divergente é quando a gente faz escalar com vetor área. A gente pega aquele vetor e projeta na direção do vetor área. E o rotacional, a gente faz produto vetorial com vetor área. Então, a gente projeta na direção perpendicular ao vetor área. E a gente pega as duas componentes e obtém a informação da componente total do campo vetorial. Então, é para isso que a gente, em qualquer problema de campos vetoriais, o que a gente vai estar preocupado é como calcular divergente e rotacional. Então, a gente está preocupado com como que vai ser o divergente desse R chapéu sobre R ao quadrado. O tempo todo vai aparecer delta quando a gente for fazer esses divergentes de campo elétrico, então. Porque o delta vai sair do divergente de R chapéu sobre R ao quadrado. Porque a gente acabou de ver que o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado, que é esse V, é 4π delta. E a gente vai explorar isso melhor a partir das próximas aulas. Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas? Não. Não, em relação Tá a de isso, acho boa? que tá tranquilo. Então podemos encerrar por hoje. A gente finalizou esse capítulo? Finalizou agora. Isso é o finalzinho dela. Acabou o capítulo. Então a aula que vem agora é capítulo 2, realmente. Fechou? E aí eu vou terminar de corrigir as provas hoje. Eu comecei a corrigir elas antes de entrar o recesso. Depois que entrou o recesso, eu vou mexer com isso no recesso. Não, depois eu mexo. O que eu estava falando para quem não entrou aí é que eu coloquei um pequeno erro numa questão lá. Eu acho que eu errei em 2 questões. É o problema de elaborar prova de madrugada, com sono. Então, não sejam como eu, sejam professores mais competentes, mais caxias. Tinha um exercício lá que eu me referia a um vetor deslocamento, para vocês fazerem uns cálculos usando tal vetor deslocamento. E não era vetor deslocamento, mas eu escrevi vetor deslocamento no texto. E eu vi que vocês, então, escreveram vetor deslocamento dl igual a alguma coisa. Sabe? Começaram errado o exercício escrevendo dl, mas esse erro foi induzido por eu ter escrito errado, mas eu vi que vocês sabiam que não era com aquele vetor de deslocamento que calculavam e forçaram a mudar a forma de escrever ele no meio do caminho. Isso é meio estranho, mas eu vou considerar isso certo. Sabe? Eu estava pensando se eu anulava a questão, mas eu acho que anular a questão é ruim, porque vocês acertaram a questão. Talvez vocês tivessem acertado completamente a questão se eu não tivesse errado a forma de escrever, porque pode ser que isso tenha criado uma confusão na cabeça de vocês de ter feito uma anotação errada lá. Então eu vou considerar isso certo, melhor do que anular a questão, porque anular a questão significa que na outra questão, um erro, o corte de ponto vai ser maior, né? Porque a prova vai ter menos questões, então cada questão vai valer mais pontos. Então deixa essa questão aí. Eu acho que
teve um outro errinho também na minha digitação do enunciado lá, que eu não lembro mais qual é. Mas só sobre isso, que a observação, e aí eu termino de corrigir essa semana e mando para vocês lá no Moodle. Eu acho que quando eu posto alguma coisa, um feedback lá no Moodle das avaliações, eu acho que vocês recebem uma notificação. Aí vocês dão uma olhada lá. Beleza? Então até semana que vem. Ok, até semana que vem. Sim. E bom final de semana, a gente se vê depois. O Abraço. senhor já vai postar as aulas que tá faltando no Moodle? No Moodle não, né? No Moodle, o link do YouTube lá no Moodle, né? Tem uma, não é? Teve uma que eu gravei que eu não postei, não foi? Eu vou eu sim. não lembro se é uma ou se é duas. Eu acho que é uma, mas eu vou olhar aqui. Se for Não duas, tenho eu certeza. tenho elas. Tá bom, obrigado. Falou, Até mais. abraço.